A tua palavra, que é santa, que é divina, e cremos que esta palavra que nós acabamos de ler irá falar ao nosso coração. Pai, fale conosco não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que a nossa alma precisa, aquilo que o nosso espírito precisa, aquilo que o nosso homem interior precisa. Pai, que essa palavra ela possa mudar a nossa vida. Essa palavra ela venha nos transformar. Que essa palavra ela venha nos alimentar. Saiamos aqui, Senhor, alimentados, edificados pela palavra viva, que é as Sagradas Escrituras. Usa-me, Senhor, para o louvor e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Tomar um pouquinho de água. A garganta secou já. Irmãos, hoje eu quero falar sobre os tipos de espiritualidade. E antes de eu falar desses tipos de espiritualidade, é importante nós sabermos o que significa espiritualidade. E permita-me apresentar o significado dessa palavra contando uma história. Certa vez, John Wesley, um dos grandes pregadores da história da igreja, em uma das suas viagens missionárias, ele enfrentou com seus amigos uma grande tempestade no mar. Enquanto ele temia pela sua própria vida, com aquele medo de morrer, ele observou que um grupo pequeno de cristãos estavam adorando a Deus, louvando a Deus com muita paz, mesmo com o barco quase afundando. Aquela cena impactou tanto John Wesley que ele definiu para ele o que significa espiritualidade. Ele definiu assim: espiritualidade é quando a presença de Deus que mora dentro de nós muda a forma que reagimos às situações de fora. Espiritualidade é quando a presença de Deus muda a forma que reagimos às tempestades de fora, às adversidades de fora, os dias maus de fora, as notícias ruins de fora. Isso é espiritualidade e assim é uma pessoa espiritual. Aqui em Lucas capítulo 9, nesse texto que nós acabamos de ler, nos revela 3 tipos de espiritualidade: a espiritualidade do monte, a espiritualidade do vale e a espiritualidade de Jesus. Então, nesta noite, nós iremos subir no monte, descer no vale e seguir os passos da espiritualidade do Senhor Jesus. Observe comigo, irmãos, o versículo 28. Se você puder, estiver aí com a sua Bíblia no livro, no celular, é importante que você acompanhe, para que você entenda o que eu estou falando. O versículo 28, bem no início, vai dizer assim: e aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Irmãos, reparem nisso. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras. Depois de quais palavras? Se você ler no versículo 28, Lucas ele vai registrar os ensinamentos de Jesus. E nós vamos entender aqui que palavras que Jesus falou. No versículo 22, ele vai falar sobre a sua morte e ressurreição. Ele vai dizer: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e pelos principais sacerdotes e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Quando nós lemos o versículo 23, Jesus vai dizer sobre a condição para segui-lo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. No versículo 26, Jesus vai falar das pessoas que se envergonham dele, do Evangelho. Olha o que ele vai dizer. Na continuação do texto: porque qualquer que quiser, versículo 24, salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque aproveitará o homem granjeá-lo, conquistá-lo no mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar,
Dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier da sua glória e da do Pai e dos santos anjos. No versículo 27, Jesus vai falar que alguns dos discípulos que estão ouvindo essas palavras verão a sua glória, verão o seu corpo glorificado, antes de morrer. Olha o versículo 27. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns dos que aqui estão, não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. O reino de Deus aqui era o corpo glorificado de Jesus. Irmãos, Wayne Grudem, o grande teólogo, ele vai dizer que esse episódio aqui que nós acabamos de ler foi o maior congresso bíblico já realizado na Terra. Foi a maior conferência já realizada na Terra. Por quê? Pelos componentes que compunham esse culto que nós acabamos de ler. No versículo 28 a gente vai ver quem estava nesse congresso: Jesus, Pedro, João e Tiago. Jesus, o fundador da igreja, Pedro, João e Tiago, as colunas da igreja. Quando nós lemos o versículo 29, a gente vai ver que o culto, o congresso, já está rolando. E durante o culto, durante a abertura, durante todo aquele congresso, Jesus, ele se transfigura. O que seria essa transfiguração? O corpo de Jesus, irmãos, o corpo de Jesus se tornou um corpo glorificado, um corpo de glória. Então os discípulos neste culto estão vendo um corpo que eles só veriam depois da morte e da ressurreição de Jesus. No versículo 30 aparecem os pregadores dessa conferência: Elias e Moisés. No versículo 31 nós vemos o tema da pregação desses pregadores: a partida de Jesus para Jerusalém para ser crucificado. Tendo dito isso, vamos para o texto. Vamos para a primeira espiritualidade. Eu chamei aqui e escrevi como espiritualidade do monte. Versículo 28, irmão. Vamos ler novamente. O texto vai dizer assim: E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Agora vamos pular do 28 para o 33. O culto já está rolando. No versículo 33, na parte A, vai dizer assim. Não, versículo 32, perdão. E Pedro e os que estavam com ele, João e Tiago, estavam carregados de sono. A primeira lição da espiritualidade do monte é que ela é marcada pelo sono espiritual. Jesus, ele subiu no monte para orar. Os discípulos subiram no monte para dormir. E por que eles dormiram? Porque eles estavam cansados da obra que eles estavam fazendo. E como que nós sabemos isso? Leia o contexto. Se você ler comigo o versículo 2 do capítulo 9, Jesus, ele envia esses discípulos, dentre eles os que estão com ele no monte, para pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. No versículo 6, esses mesmos discípulos, eles saem e percorrem por todos os lugares, pregando o reino de Deus e curando os enfermos. Chega no versículo 10, a multiplicação dos pães. No versículo 11, Jesus está com uma grande multidão, que vem ter com ele, e Jesus começa a ensinar o reino de Deus para essa multidão. No versículo 12, os discípulos chegam em Jesus e falam assim: Jesus, espere essa multidão. Está ficando tarde já, está se escurecendo. O lugar que nós estamos é deserto. Quando chega no versículo 13, Jesus, ele vai dar outra ordem para os discípulos. A primeira ordem é o quê? Pregue o Evangelho. E a segunda ordem: eu não quero que vocês vão embora. Eu quero que vocês, discípulos, distribuam a essa multidão, 5.000 homens, algo para eles comerem. Aí os discípulos: como, Senhor? 5.000 homens, e nós temos apenas 5 pães e 2 peixes? É impossível. Aí Jesus, ele vai dizer o seguinte no versículo 14, ele vai dizer: eu quero que vocês organizem esses 5.000 homens, essa grande multidão.
em grupos de 50 pessoas. Eu peço que vocês sentem essa multidão para que eles comam. Aí quando nós lemos o versículo de número 14, os discípulos fazem isso. No versículo 16, Jesus toma os 5 pães e 2 peixes, dá graças ao Pai, multiplica os 5 pães e 2 peixes, dá aos discípulos, e os discípulos repartem com a multidão. Aí chega o contexto do texto que nós acabamos de ler. Os discípulos foram para o monte, estão cansados, estão exaustos, e na hora de orar, eles dormem. Esse é o grande perigo. Porque os discípulos, eles tinham muita energia para fazer a obra de Deus, para trabalhar para Deus, mas não tinha energia para falar com Deus. Irmãos, a nossa espiritualidade pode ser uma espiritualidade monte. Porque nós podemos fazer a obra de Deus, nós também podemos, durante essa atividade de fazer a obra de Deus, não termos contato com Deus. Nós podemos levar uma vida de pregação, pregando aqui, pregando ali, pregando acolá, e deixarmos de orar. Nós podemos fazer a obra, ir em casas, fazer visitas e deixar de orar. Nós podemos vir aqui na frente todos os domingos e quinta-feiras, cantarmos, tocarmos, e na hora de orar, nós deixarmos de orar. Por quê? Nós estamos com sono espiritual. Então, isso que parece, nossa, como ele é espiritual, porque ele prega, porque ele entrega cestas básicas, porque ele vai na casa do fulano, do ciclano, parece que é muito espiritual, mas não passa de uma espiritualidade do monte, que é marcada pelo sono espiritual. Por quê? Porque na hora de orar, ele não ora, ele está dormindo, sonolento espiritualmente. A segunda verdade que esse texto nos ensina é que a espiritualidade do monte é uma espiritualidade marcada pelo emocionalismo superficial. Olha o versículo 33. O texto vai dizer assim, irmãos. E aconteceu que... Versículo 32 aí, estou falando do 33, mas vamos para o 32. Pedro, eles estão carregados de sono. E aí o texto continua assim, a continuação do texto. E quando despertaram, viram o quê? A sua glória. E 2 homens com ele. Pedro, João e Tiago só despertaram quando viram a glória. Pedro, João e Tiago só acordaram quando o espetáculo estava rolando no culto. Porque no momento quando não tinha Elias e Moisés, eles estavam dormindo. Quando o rosto de Jesus não havia se transfigurado, glorificado, eles estavam no 10º sono. Então nós podemos ter a espiritualidade do monte que é marcada por um emocionalismo superficial. Em um culto como esse, que tem poucas pessoas, nós deixamos de orar. Nós deixamos de cultuar. Nós estamos dormindo. Em um culto onde não tem a banda completa, nós deixamos de cultuar. Em um culto onde não tem os melhores pregadores e cantores, onde o fundo musical não é uma guitarra bonita, mas sim o glória a Deus dos irmãos, nós ficamos calados. Por quê? Porque nós estamos dormindo. Em um culto onde é calor, está muito calor, poucas pessoas, a gente imagina, eu acredito que o pregador não vai pregar por muito tempo. Eu torço para que a mensagem não passe de 30 minutos e 20 minutos. Ou seja, no culto onde não tem o espetáculo, Elias e Moisés, Jesus não está glorificado, o nosso culto, o nosso glória, a nossa oração, a nossa atenção na palavra é pela metade. Agora, se o culto está cheio, se a banda está completa, se não tem playback, mas tem os instrumentos, se o pregador é conhecido e renomado, se a pregação é fantástica, nós estamos acordados, nós despertamos no momento da glória, nós acordamos no momento que o espetáculo começou, mas quando não tem nenhuma dessas pessoas conhecidas, nós estamos dormindo. Por isso que o choro é superficial. Por isso que a empolgação é superficial.
Por isso que a agitação é superficial. Porque ela depende do cenário para se manifestar em mim. Se não tiver nada disso, eu não jogo. Se não tiver nada disso, eu não levanto a mão. Se não tem nada disso, eu durmo durante a pregação e durante o culto. Então precisa ter algo que mexa, não com a minha razão, mas com o meu coração, com a minha emoção. Porque se não tiver, eu não consigo cultuar da forma que eu queria cultuar. Será que nós estamos assim? Será que eu, pregador, estou assim? Será que você que está me ouvindo está assim? Será que nós estamos assim? Terceiro tipo de espiritualidade, ou melhor, a espiritualidade do monte é marcada por uma visão distorcida de Jesus. A espiritualidade do monte é marcada por uma visão distorcida de Jesus. Porque no versículo, no capítulo 9, na continuação do texto, a gente vai ver aqui, no 33, os discípulos acordaram, o culto está rolando, e agora eles vão falar com quem? Com Jesus. O que eles vão falar? E aconteceu que, quando eles estavam se apartando dele, ou seja, quando Elias e Moisés estavam indo embora, aí Pedro, Senhor, Jesus, um minutinho, pode falar, Pedro. Bom é que nós estejamos aqui. Como é bom nós estarmos aqui. Senhor Jesus, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Aí Lucas ele vai terminar assim, não sabendo o que dizia. Quando Pedro ele propõe 3 tendas, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias, ele estava querendo igualar o Senhor dos Senhores, que é Jesus, com os servos. Irmãos, Moisés ele pode ter sido um grande homem usado por Deus no Antigo Testamento, mas ele continua servo. Elias pode ter sido um grande profeta, ou se não maior no Antigo Testamento, mas ele continua sendo servo. Você pode ser um grande obreiro, uma grande obreira na casa de Deus, mas você continua sendo servo. Você pode ser um grande pregador, muito conhecido aqui em Guarulhos e afora, mas você continua sendo servo. Você pode ser um grande cantor, quando você canta, as pessoas cantam, mas você continua sendo servo. E nós podemos ter essa espiritualidade do monte, porque às vezes nós queremos igualar Jesus com as pessoas. Eu só ouço a voz de Deus quando é esse pastor que está pregando, quando é esse pregador que está aqui em cima. Eu só vou receber aqui a oração na frente se o fulano que foi convidado estiver pregando. Se for, eu vou. Ou seja, nós estamos igualando Jesus com certos erros. Esse é o grande perigo. E às vezes, nós igualamos Jesus com as experiências. Se não tiver cura neste culto, milagre neste culto, sinais e maravilhas neste culto, salvação neste culto, libertação neste culto, nós podemos julgar que Jesus não está neste culto e nem nessa igreja. Só que Jesus não é a cura. Jesus ele cura. Jesus ele não é um milagre. Jesus ele faz milagre. O Evangelho não é milagre, o Evangelho não é cura, o Evangelho não é sinais e maravilhas. O Evangelho, com tudo isso, é evidência do Evangelho. O Evangelho é arrependimento. É pregar o Jesus que salva, que liberta e que, se você permitir, ele te transforma. Terceira verdade que essa espiritualidade nos ensina, ou melhor, quarta verdade, é que a espiritualidade do monte é uma ilusão espiritual. Porque quando Pedro ele fala para Jesus, Senhor, vamos propor 3 tendas. Sabe o que ele estava dizendo? Senhor, vamos morar aqui no monte? Vamos morar aqui nesse congresso? Vamos morar aqui nessa conferência? Ele se esqueceu que era transitório. E depois que Elias e Moisés fossem embora,
eles teriam que descer do monte e voltar para a vida comum deles. Elias e Moisés não apareceram em carne e osso para Jesus, e nem para os discípulos. O que os discípulos estavam vendo era uma visão. E nós vemos isso lendo Mateus capítulo 17, que conta a mesma narrativa que esse aqui, só por outra pessoa. E Mateus vai dizer que quando os discípulos estão descendo do monte, Jesus ele fala para os discípulos: vem aqui, só um minutinho. A ninguém contais essa visão. O que vocês viram aqui é passageiro. O que vocês viram aqui é transitório. A glória que vocês viram vai passar. Elias e Moisés, os pregadores dessa conferência, vão embora. E depois só vai sobrar nós, descendo do monte e encontrando um filho endemoniado e um pai desesperado. Irmãos, o milagre não vai ter em todo culto. Cura não vai ter em todo culto. Sinais e maravilhas não vai ter em todo culto. Não vai ser todo culto que você vai ouvir um louvor e vai chorar. Não vai ser todo culto que você vai ouvir uma palavra e vai sentir um arrepio. Vai ter momentos que você vai orar e você vai ter a impressão que a sua oração não passou do teto. Vai ter momentos que você vai orar e parece que só você está falando e não tem ninguém do outro lado, ou em cima ou embaixo, ouvindo a sua oração. Vai ter momentos que você vai orar e você não vai sentir nada, mas você precisa ter uma certeza: Jesus estará lá. Aleluia. Nós vemos isso através de Mateus. Porque quando Pedro fala para fazer as tendas, o Pai lá do céu, o Pai de Jesus, Deus, ele corta a fala de Pedro, ele vai dizer assim, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Não é Elias, não é Moisés, não é os pregadores, não é os cantores, a ele ouvi. Ele é o centro do culto. A ele ouvi. E aí quando os discípulos ouvem essa voz do Pai, lá em Mateus 17, versículo 6, vai dizer: os discípulos ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e ficaram com muito medo. Aí no versículo 7 vai dizer: aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos, e não tenhais medo. E o texto vai dizer que, no versículo 8, e erguendo eles os olhos, não viram ninguém. Cadê Elias? Foi embora. Cadê Moisés? Foi embora. Cadê a banda? Foi embora. Cadê o show? Foi embora. Senão unicamente Jesus. Os pregadores vão embora, mas Jesus vai permanecer. Os cantores vão embora, mas Jesus vai permanecer. Os tocadores vão embora, mas Jesus vai permanecer. As experiências que você tem vão embora, mas Jesus vai permanecer. Jesus permanece. Sempre vai permanecer. Há muitas pessoas que não são mais as mesmas espiritualmente, porque não vem mais milagres, porque não vem mais o paralítico levantando da cadeira de rodas e andando, porque não vem mais o cego vendo, porque não vem mais o surdo ouvindo, porque não vem mais o mudo falando, porque ela estava presa, a espiritualidade dela estava presa às experiências espirituais. Por isso que quando terminou isso, ou um longo tempo sem ver isso, ela não ora como ela ora antes, ela não sente a presença de Deus como ela sente antes, ela não ouve a voz de Deus como ela ouvia antes. Por quê? Ela ligou a espiritualidade dela às experiências, e não naquele que faz as experiências, que é o Senhor Jesus. Essa é a primeira espiritualidade, a espiritualidade do monte. Segunda espiritualidade é a espiritualidade do vale, que é marcada pelas discussões desnecessárias. Se nós lemos aqui na continuação do texto, os discípulos eles estão descendo do monte. E quando eles descem do monte, olha o que vai acontecer. Versículo 37. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte,
e saiu ao encontro uma grande multidão. Eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que o espírito toma e de repente ele clama, despedaça até desfumar, e só larga depois de o ter quebrantado, ou seja, arrebentado com ele. E eu pedi para os teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Quando nós lemos Marcos capítulo 9, dos versículos 14 a 16, nós vamos encontrar o que os discípulos que ficaram no sopé do monte, não subiram no monte, eles ficaram no sopé do monte, no térreo, fazendo. Eles tentam expulsar o espírito imundo daquele menino, e eles não conseguem. Quem que está vendo isso? Os fariseus, que gostavam de criticar Jesus. Eles veem isso e eles começam a discutir com os discípulos. A gente imagina a conversa, a discussão. Os fariseus, eles diziam que Jesus não era Deus. E Jesus, ele estava possuído por um demônio. Aí eu imagino os fariseus criticando os discípulos. Aí, tá vendo? Se Jesus fosse Deus mesmo, vocês expulsariam esse demônio. Aí os discípulos querendo rebater, dizendo: não, a gente não expulsou os demônios porque Jesus não estava aqui. E aí vem aquela conversa vai, conversa vem, e o menino endemoniado, e o pai continua desesperado. Irmãos, há discussões na igreja que são muito importantes, e devem ter na igreja. Discussões sobre o trabalho, sobre a obra, sobre os cultos, sobre os eventos. Mas nós precisamos tomar cuidado para que essas discussões não se tornem uma distração, de tal forma que a gente perca aquilo que é essencial. Às vezes, no congresso, nós podemos optar por uma cor de roupa. Quer ver um exemplo? Eu quero vermelho para esse congresso aqui. Aí o irmão do seu lado vai falar que quer verde. E aí ele quer verde e você quer vermelho. E você pode, é um exemplo, que pode acontecer. Você pode entrar em conflito com ele. Ou às vezes o irmão quer a luz acesa, o outro irmão quer a luz apagada. Aí o irmão que quer a luz acesa, o irmão que quer a luz apagada, não chega em consenso. O que acontece? Começa a discussão, a briga. O irmão quer os louvores aqui, que todo mundo fique em pé. Aí o outro irmão quer que durante os louvores as pessoas ficam sentadas. Aí o irmão que quer que os irmãos ficam em pé, que o outro irmão que quer que os irmãos fiquem sentados, entra uma discussão. Enquanto as pessoas estão vindo aqui, necessitadas, precisando ouvir a voz de Deus, precisando de uma direção, vem aqui, sai daqui da mesma forma que entraram. E a discussão que produziu foi nada. Cuidado com as discussões, porque elas podem te distanciar da oração. Cuidado que as discussões, elas podem te distanciar da palavra. Cuidado que as discussões podem fazer de você uma pessoa mais carnal do que uma pessoa espiritual. Enquanto nós estamos discutindo por aquilo que não importa, não tem necessidade, não é o principal, o inferno está fazendo festa. Porque ele sabe que essas pessoas estão sendo perturbadas pelos espíritos imundos. Vão continuar sendo perturbadas por esses espíritos, porque a igreja não está pronta para ser usada por ele, porque está preocupada com discussões desnecessárias. Irmãos, na continuação aqui nós vemos o terceiro tipo de espiritualidade e último, que é a espiritualidade de Jesus. E é essa espiritualidade que nós devemos seguir. A espiritualidade de Jesus, primeiro, ela é marcada pela obediência. Vamos ler aqui na continuação do texto, nós vemos aqui o versículo 44. Olha o que o texto vai dizer. Jesus, ele vai dizer para os discípulos: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Jesus, ele sabia que ele seria entregue não para as pessoas passarem a mão na cabeça dele, mas para maltratarem ele, para crucificarem ele, para matarem ele. E mesmo assim, ele decidiu obedecer. Porque obedecer é obedecer
mesmo quando você sabe que aquela obediência vai te gerar cicatrizes, vai te causar dor, vai fazer com que você suasse sangue. Perdoar é muito difícil. Perdoar pessoas que nos fazem mal, que nos maltratam, mas a Bíblia diz para nós perdoarmos. Então devemos perdoar, obedeça. Amar o nosso inimigo, pessoas que nos detestam, que querem ver o nosso mal, é mais difícil ainda. Mas Jesus mesmo disse para nós amarmos os nossos inimigos e aqueles que nos maltratam. Ame o seu inimigo, obedeça. Depois nós vemos aqui no versículo 51, outro sinal da obediência de Jesus. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, ou seja, para o momento de Jesus subir aos céus, manifestou nele, em Jesus, um firme propósito e decisão de ir a Jerusalém. Jesus estava decidido a ir para Jerusalém para ser crucificado. Jesus estava hesitante para cumprir a sua missão aqui na terra. E nada o impediu. Irmãos, tem uma frase aí muito conhecida, não sei se vocês já ouviram. Ela diz assim: criança faz o que gosta. Adulto faz o que precisa ser feito. Significa que nós não lemos a Bíblia, nós não lemos esse livro porque nós estamos inspirados, porque vamos pregar, porque vamos dar uma palavra aqui na frente. Não! Nós temos que ler esse livro aqui todos os dias, porque é uma ordem. Nós precisamos dele. Nós não oramos quando estamos felizes, estamos de bem com a vida, não. Nós oramos porque nós precisamos falar com Deus. Nós não servimos o próximo quando estamos motivados. Nós servimos o próximo porque é uma ordem. Precisamos servir. Então eu sirvo, eu leio a Bíblia, eu oro, eu cultuo a Deus, porque é uma ordem, é uma lei, é um mandamento. Então preciso obedecer. Depois nós vemos o versículo 53. Olha o 52. Mandou um mensageiro diante de si. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem uma pousada. Mas não o receberam. Jesus pediu para os discípulos: vai à frente, encontre uma estadia ali onde os samaritanos estão. Só que aí, olha o que o versículo 53 vai dizer: que esses samaritanos que eram para receber Jesus, não receberam, porque o seu aspecto era de como quem ia a Jerusalém, ou seja, porque a sua face, o seu rosto, era de como quem queria obedecer ao Pai. Obedeça, mesmo que ninguém esteja obedecendo. Obedeça, mesmo que todos estejam desobedecendo. Obedeça, mesmo que todos sejam contra a sua obediência. Obedeça, porque a obediência é uma ordem para o cristão. Precisamos obedecer. E quem é espiritual obedece. Quem é espiritual procura obedecer o que esse livro diz, o que esse livro ensina. Ele procura, ele luta, ele se esforça para poder obedecer, porque ele é espiritual. A espiritualidade de Jesus é marcada pela oração. Jesus subiu ao monte para orar. E ele orou. E porque ele orou, que a sua face, o seu corpo, se transformou em um corpo de glória. Irmãos, quer mudança? Quer transformação? Lute, se esforce para ter uma vida de oração. Quer ter mais paciência? Ore mais. Quer mudar a sua forma de falar, o seu linguajar? Ore mais. Ore até as suas atitudes mudarem. Ore até os seus comportamentos mudarem. Ore até os seus hábitos mudarem. Quanto mais você ora, mais você muda. Quanto mais você ora, mais você se torna uma mãe melhor. Quanto mais você ora, mais você se torna um pai melhor. Quanto mais você ora, mais um cristão melhor você se torna. Foi porque Jesus orou que a glória de Deus se manifestou, que Elias e Moisés apareceu. E aqui, a aplicação é para o culto. É para a igreja que nós servimos, é para a igreja que nós cultuamos, toda quinta e todo domingo. Porque tudo era comum, irmãos.
O monte era comum. A madrugada era comum. A rotina de oração de Jesus era comum. Mas se transformou num lugar glorioso. Os louvores aqui pode ser comum. Pode ser conhecido. A gente já sabe da ponta da língua. Mas se você orar antes dos louvores, os louvores comuns podem se tornar louvores gloriosos. A oração de quinta-feira pode ser uma oração comum, rotineira. Mas se você orar antes de vir para o culto, você vai ver que essa rotina comum de oração de quinta-feira se tornará cultos gloriosos. A palavra pode ser simples. Conhecida, decorada, memorizada. Mas se você orar por todos os pregadores que subirem no púlpito todo domingo, você vai ver que aquela pregação simples, comum, conhecida, se tornará uma pregação gloriosa. Não espere se sentir animado para orar. Ore que você já vai ficar animado. Não espere estar com vontade para vir para a igreja. Comece a orar lá na sua casa, que o seu coração vai se acender. E quando você chegar aqui, não é a atmosfera que vai te mudar, é você que vai trazer a atmosfera e vai mudar as pessoas que estão à sua volta. Porque você tem uma vida de oração. Amém. Quantas igrejas seriam mais espirituais se os membros que estão nela pensassem assim? Mas hoje, quando nós não vemos aquilo que julgamos como espiritual, nós saímos de uma igreja para outra. Nós pulamos de um passo para o outro passo. Quando Deus, Ele sempre pensou e assim deseja que as pessoas que estão aqui, de alguma forma, com as suas limitações, com os seus defeitos, com as suas falhas, mas com as suas vontades, procure ajudar o seu pastor, a sua liderança, o seu irmão novo na fé, o seu irmão que está fraco, o seu irmão que não está conseguindo orar, o seu irmão que não está conseguindo ler a Bíblia, o seu irmão que está sem força para vir para a igreja. Como as igrejas seriam não cheias, mas mais espirituais, se mais pessoas pensassem assim? Reflita essa palavra. Amém. E último, a espiritualidade de Jesus é marcada pelo poder. Foi porque Jesus tinha poder que ele expulsou o demônio daquele menino. E foi pela falta de poder que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. Lucas 9:1, Jesus dá poder para os discípulos. E por que os discípulos, mesmo tendo poder, não conseguiram expulsar o demônio daquele menino? Porque não é porque eu tenho poder que eu consigo usar esse poder a todo momento. Se eu não alimentar esse poder com oração, com jejum, com fé, com palavra, eu não vou conseguir expulsar demônio nenhum, eu vou tomar uma surra do demônio. Deus não vai me usar para curar enfermo nenhum. As pessoas continuarão enfermas. Agora, quanto mais oração, mais poder. Quanto mais jejum, mais poder. Quanto mais comunhão na palavra, mais poder. Mais poder, mais poder, mais poder, mais pessoas serão libertas. Mais poder, mais pessoas serão transformadas. Mais poder, mais pessoas serão salvas. Mais poder, a igreja enche. Mais poder, a igreja se torna mais espiritual. Precisamos de poder. Necessitamos deste poder. A igreja precisa desse poder. Será que você precisa desse poder? Eu preciso desse poder. E você? Será que você precisa? Será que você quer esse poder? Será que você anseia esse poder? Será que você quer buscar esse poder? Se você quer, vamos falar com Deus. Porque é só falando com Deus que o poder vem. Não é o tanto de teologia que conhecemos. Não é o tanto de versículo que nós decoramos. Embora devemos fazer isso. Estudar, ler, até memorizar. Mas se queremos poder, o poder só vem com o joelho no chão. Amém. Vamos falar com o Senhor? Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, nosso Pai, é no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós, esta noite, meu Pai, nós buscamos poder, após sermos ministrados pela Tua Palavra, após ouvirmos a Tua voz, nós buscamos poder que vem do alto, poder que vem de Ti, poder que vem das Tuas mãos,
poder que emana da tua essência, da tua natureza. Pai, a igreja precisa de poder, os membros que compõem este corpo precisam de poder, as mãos precisam de poder, os olhos precisam de poder, os pés precisam de poder, todo membro do corpo de Cristo precisa de poder. Nós só conseguiremos poder, Pai. Nós não conseguiríamos, ó Deus, chegar nessa vida espiritual onde o poder controla nossas emoções, controla as nossas reações, nos dá sabedoria para responder, sabedoria para falar, sabedoria para aconselhar, se tivermos uma vida de oração. Pai, nós pedimos perdão porque nós estamos orando pouco. Nós pedimos perdão porque nós não temos uma vida de oração. Perdoe pela nossa negligência. Perdoe por deixarmos o hábito de orar, o hábito de agradecer, o hábito de louvar. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha compaixão de nós, Senhor. Pois somos pecadores, somos falhos, somos errantes. E precisamos de Ti como nunca. Precisamos da Tua graça como nunca. Precisamos da Tua compaixão como nunca. Tenha misericórdia de nós. Volte o Seu rosto para o Teu povo. Volte o Seu rosto para as crianças. Volte o Seu rosto para os adolescentes. Volte o Seu rosto para os jovens. Volte o Seu rosto para os anciãos. Volte o Seu rosto para os obreiros. Volte o Seu rosto para os pastores. Volte o Seu rosto para a liderança. Volte o Seu rosto para nós. Precisamos, Senhor. Necessitamos, Senhor. Dai-nos poder, Pai. Dai-nos poder, Senhor. Mas antes de poder, dai-nos a vontade de orar todos os dias. Dai-nos a vontade de buscarmos a Tua face todos os dias. Dai-nos a vontade de aceitarmos pela Tua presença todos os dias. Ah, Senhor, abre nosso coração, Senhor, e coloca dentro de nós uma sede insaciável pela Tua presença, uma fome imparável pela Tua palavra, pois quanto mais atraídos pela Tua presença, mais poder receberemos, mais graça receberemos, mais virtude receberemos, mais sabedoria receberemos, mais paciência receberemos. Nos ajude, Senhor, pois não é fácil. Nos ajude, Senhor, a vencer o cansaço, a vencer as dores, a vencer, Senhor, as enfermidades, que orarmos todos os dias. Pois precisamos, meu Deus, buscar a Tua presença, Senhor, Deus, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Para a glória de Deus. Amém. Oportunidade para a igreja do nosso pastor, pastor Celso. Amém, irmãos. Palavra boa, né? Amém. Amém. Gabriel. Foi gravada essa aula? Esse culto? Eu acho que e foi sim. mais uma aula do que um culto, né? Eu peguei com os dois. Culto e aula. Só não virou a tela. Pensa, né, irmãos? Amém. Foi gravada, Sara? Toda? Acho que foi. A gente pode Foi. depois colocar no grupo essa pregação, Gabriel? Pode Foi, sim, né? pastor. Colocar no grupo para os irmãos. Irmãos, eu não sei o que vocês